antes de ler aqui o capítulo, Jonas recebeu uma missão de Deus para falar sua palavra a Nínive, de arrependimento. Só que Jonas ficou com medo e não foi, e fugiu. Chegando lá para fugir para a cidade de Tarsis, ele acabou tendo uma tempestade e as pessoas souberam que o pecado era dele porque ele falou. E aí ele foi para a barriga do peixe. E aí lá na barriga do peixe ele faz uma oração a Deus, pedindo perdão. Deus retira ele da barriga do peixe e Jonas vai para Nínive. E aí os ninivitas todos se arrependeram, fizeram jejum e oração, até os animais entraram no jejum. E eles se arrependeram e Deus tirou toda a sua ira sobre eles. E aí Jonas fica descontente com a situação. Ele achava que os ninivitas deveriam ser destruídos e não gostou do fato de Deus ter perdoado. É aí que eu vou ler o capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Jonas ficou muito descontente com o fato de Deus ter perdoado os ninivitas, porque Jonas se achava mais digno do perdão de Deus do que eles, porque eles eram malvados e matavam muitas pessoas. E aí Deus falou comigo em relação a essa palavra sobre compaixão. E eu fui buscar no dicionário o significado de compaixão, que significa sentimento de pesar que os males alheios nos causam, bem como uma vontade de ajudar o próximo. Então, a gente precisa ter compaixão das pessoas, compaixão dos caminhos que elas estão errando. E aqui Deus me falou de alguns pontos que eu vou falar agora para vocês sobre onde a gente deve ter compaixão. Quando a gente vê um irmão nosso da igreja fazendo alguma coisa errada, pecando, qual é a nossa primeira coisa que a gente faz? A gente vai falar com ele, praticar Mateus 18, onde diz que a gente tem que chegar com a pessoa e mostrar o caminho errado que ela está levando? Ou a gente vai ficar fofocando, falando mal da pessoa, em vez de chegar com ele e dizer aquilo aquilo que ele está fazendo errado para a vida dele? Então, nesse momento, a gente tem que buscar os líderes dessa pessoa, falar com ela, procurar o pastor. E não ficar fazendo fofoquinha, comentando, tô só comentando o que o irmão está fazendo. E outro ponto é, quando você ouve alguém falando mal, se você é um ouvinte, alguém chegou com você e falou, você vai ficar ouvindo, não vai falar nada, ou você vai chegar com a pessoa e falar, você está errando, você tem que chegar com fulano e falar o que ele está fazendo de errado. Em Provérbios 11:13, não precisa abrir, está escrito: o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Você tem sido discreto ou você tem sido uma pessoa mexeriqueira que espalha tudo? Então, nesse momento, a gente não tem compaixão com a pessoa quando a gente faz isso. Quando a gente faz algo que quer julgar a pessoa, quer falar mal. E outro momento também para a gente ter compaixão é quando você sabe que uma pessoa está passando por algum tipo de necessidade, seja de saúde, seja familiar, espiritual, financeira. Muitas vezes a gente passa pelas pessoas na igreja e fala: oi, tudo bem? Nem quer ouvir a resposta, já passa direto e nem ouve. E muitas vezes a gente não vai ter condições financeiras para ajudar, mas às vezes a pessoa ela só quer um conselho, ela só quer uma atenção, ela só quer que você pelo menos ore por ela e mostre algum tipo de preocupação.
E em Provérbios 21:13 diz que o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará a Deus e não será ouvido. Muito sério isso, porque já pensou, você finge que não viu o irmão passando necessidade, Deus não vai ouvir nosso clamor, porque a gente fingiu que não viu aquele irmão passando necessidade. E em Zacarias 7:9, Deus fala: Eu, Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Será que a gente está tratando todo mundo com bondade e compaixão, ou a gente está só fingindo ser muito gospel e não está vendo as pessoas, não está vendo as necessidades dela? E um momento também que muitas vezes a gente não tem compaixão é no momento que a gente vê uma pessoa que está andando nos caminhos errados e a gente faz piadinha. Pessoas que adoram imagens, pessoas que, sei lá, fazem macumba para outras, alguma coisa assim, e a gente faz piadinha brincando com esse tipo de coisa. Em vez de a gente fazer piada, a gente podia estar orando por elas, podia estar jejuando. E muitas vezes a gente esquece que um dia a gente também foi cego. Que um dia a gente também foi cego, que a gente errou, que a gente estava fazendo algum tipo de coisa errada que não era a vontade de Deus. E em Efésios 4:32, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é a nossa facilidade de perdão? Jonas não reconheceu que aquelas pessoas necessitavam de perdão. Ele achou que aquelas pessoas não eram dignas do perdão de Deus, assim como ele foi digno, que ele foi para a barriga do peixe e Deus perdoou ele e tirou de lá. Então, assim, a gente não pode se achar melhor que ninguém. A gente não pode achar que os nossos pecados são menores do que os dos outros. Não existe isso para Deus. E Deus toda hora tentava destacar para Jonas, no capítulo que a gente leu, que ele estava errado. Fez a planta crescer, dá sombra para ele, depois tirou a planta. E ainda assim Jonas se achou no direito de que não, a minha ira é justa, eu estou com raiva justamente. E em nenhum momento ele reconheceu isso, tanto que Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta, né? Tipo, essa tua ira é justa? Como é que eu não vou ter benignidade e compaixão sobre essas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E quando a gente for líder, a gente vai ter, como o Edmar falou aqui, a gente vai ter vários tipos de pessoas. E às vezes a gente pode até achar que, nossa, não aguento mais o fulano, porque toda hora eu digo para ele ir para o direito, ele vai para o esquerdo. Se eu digo para ele ir para frente, ele vai para trás. Então, o que a gente deve ser motivado por aquilo que motiva a Deus. E o que mais motiva a Deus são pessoas. Ele ama pessoas e o objetivo dele de ter mandado o filho dele para cá foi de salvar as pessoas, que todos nós fôssemos salvos. Então, em Mateus 9:36, Deus diz: vendo a multidão, quando Jesus viu a multidão, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, Deus teve compaixão daquelas pessoas, elas estavam desamparadas, elas estavam andando em caminhos errados. E até os ninivitas, que matavam tanta gente, que faziam tanta maldade, eles provaram da misericórdia de Deus. Então, da mesma forma, a gente deve ser movido por compaixão pelas pessoas, a gente deve ser movidos para ajudar as pessoas de todas as formas, seja financeiramente, seja só com um conselho, seja só com o ouvido, ou seja orando e jejuando pela vida delas. E foi isso que eu quis compartilhar com vocês.